Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar um botão que vai abrir uma caixa de diálogo para envio de e-mail para o cliente. É isso mesmo, nós vamos modificar, aqui eu vou mostrar no sistema em seguida, a tela de consulta, deixa eu abrir aqui numa nova aba, tela de consulta do cliente que está aqui. Está aqui, nós vamos modificar essa tela para que ela tenha um botão novo aqui embaixo, além do editar, um botão para enviar o e-mail para o cliente que está na tela, ok? Então vai abrir uma mensagem, uma caixa de diálogo, nós vamos digitar uma mensagem e essa mensagem vai ser enviada para o cliente então. Antes de tudo, antes da gente prosseguir, algumas mensagens, alguns recados importantes. Em primeiro lugar, você vai precisar configurar as credenciais de envio de e-mail do sistema. Isso é na tela no Administração Preferências. Aqui você vai colocar o servidor de SMTP, a porta, usuário e senha, porque o e-mail vai sair como origem do sistema, né? Então você normalmente pode criar aqui um e-mail genérico, né? Representando o sistema, né? Porque é o sistema que vai mandar o e-mail. Depois eu vou, no meio do vídeo, vou fazer um corte, vou preencher essa tela, não vou preencher agora justamente para não aparecer as credenciais de e-mail, mas a gente já vai ter isso aí configurado no momento de rodar o exemplo. Então, nós vamos colocar um botão aqui embaixo, no lado do editar, que vai se chamar enviar e-mail. E o estilo do botão que nós vamos usar vai ser o Outline Primary. Eu não vou usar um estilo totalmente pintado, como Primary ou Success, para não chamar muita atenção, né? Porque essa tela já tem um botão primário, né? Então eu vou usar só o Outline, que é o contorno, né? Para não ter muita poluição na tela. E em seguidinha, mais um recado, né? Você que gosta de acompanhar os exemplos, como esse exemplo vai ter bastante digitação de código, nós deixamos pronto aqui o código fonte do exemplo num paste. Então, creator.com.br/paste/16.txt. Nesse paste você tem o código fonte, então, que a gente vai entrar nesse exemplo. Vamos lá então. Esse botão então vai precisar chamar um método que vai abrir uma caixa de diálogo. Esse método vai se chamar onEnviaEmail. Vai ser um método estático, sim. E aqui dentro nós vamos abrir uma caixa de diálogo. E quando o usuário clicar no salvar, vai chamar um outro método que vai ser o envia e-mail, que vai coletar os dados da caixa de diálogo e vai despachar o e-mail. Como o primeiro precisa abrir uma caixa de diálogo, nós podemos usar aqui o assistente de diálogos, né? E aqui pegar a opção montar uma caixa de diálogo de entrada de dados e colo aqui na tela e vou fazendo as modificações necessárias, ok? Primeiro que eu vou trocar aqui vai ser o nome interno do formulário, que eu vou chamar de e-mail form. Os campos eu já vou definir, tá? O título do formulário pode ser enviar e-mail. O nome da ação do formulário vai se chamar enviar. Tá? E ela vai o ícone dela pode ser o check da Bootstrap, porque é só um checkzinho. E ela vai estar conectada a esse método aqui de baixo, que vai ser o envia e-mail. Ok? Então, vai ter uma ação que, se o usuário clicar, vai chamar esse método aqui de baixo. Agora, nós vamos declarar os campos da tela. Né? Vai ter um campo ID, que vai ser um campo escondido. Por que o ID? Porque nós vamos precisar do ID. Aqui, como eu estou no formulário de consulta, esse botão vai ter que passar adiante a chave do registro que a gente está visualizando em tela, que nada mais é do que o ID do cliente, né? Como nós estamos numa tela de consulta de cliente, o parâmetro key é um parâmetro padrão do framework que representa o código daquilo que a gente está editando ou visualizando. Então eu vou repassar esse código para esse método. Então o campo ID, eu vou guardar esse código para transportar ele para o envia e-mail, que é o método de baixo. Então ID setValue param na posição key, ok? Então, vou pegar o que vier do parâmetro na posição key e vou guardar no campo escondido, que é o ID. Lembrando, o registro que eu estou visualizando vai ser passado como parâmetro na posição key. Eu pego a posição key e guardo dentro de um campo escondido para depois receber aqui, para ter esse código do cliente, ok? Além disso, eu vou precisar também de um campo assunto e de um campo mensagem, para o usuário digitar a mensagem. Esse campo vai ser um THTML editor. E esse campo da mensagem, a gente vai definir o tamanho dele como set size, né? 100% de largura e 400 pixels de largura. Eu vou só trocar a ordem aqui das definições, vou botar a definição do ID primeiro, depois da mensagem.
Agora que nós já definimos os campos, né? ID hidden, assunto entry, mensagem HTML editor, passamos o conteúdo para o ID, definimos o tamanho da mensagem, nós vamos acrescentar esse conteúdo no formulário. Então, primeiro nós vamos colocar o ID, que é um campo escondido, depois um rótulo para o assunto, e o rótulo vai ficar sozinho na linha. Na linha de baixo nós vamos colocar o componente para o assunto. Então vai ser um formulário vertical, vai ter o rótulo assunto e o campo para a digitação do assunto. Depois a gente vai ter o rótulo mensagem e um campo para a digitação da mensagem, ok? Então vamos salvar para ver se tem algum erro de sintaxe. Podemos clicar aqui no verificar sintaxe, também não temos erro. Agora nós vamos conferir, né, se isso está funcionando. Lembrando que o botão não está conectado ao método ainda, então nós precisamos conectar ele ao método onEnvia e-mail, senão nós vamos clicar no botão e nada vai acontecer. Feita essa conexão, salvamos. Agora eu vou alternar para o sistema, para a versão de testes. Lembrando que essa página já está publicada, então o salvar já atualiza aqui. Eu clico aqui no formulário de consulta, clico no botão enviar e-mail e aí está o formulário de envio de e-mail. Claro que ele não faz nada ainda, né, porque a gente não definiu a ação, né, mas aqui a gente vai ter um assunto, uma mensagem, e é isso que a gente vai despachar no e-mail, né? Então, a ação de enviar já está chamando o método envia e-mail. O que esse método vai fazer? Ele vai receber os dados, né, e vai mandar um e-mail para aquele cliente. Então, aqui eu vou precisar conectar o banco de dados, então vou fazer um controle de exceção, em primeiro lugar, né? Caso aconteça algum erro na conexão com o banco de dados, pelo menos a gente vai exibir esse erro para o usuário. Lembrando que tem aqui no assistente, em estruturas de controle, o try catch, né? Então, se você tiver alguma dúvida, tem esse bloco ali para você inserir. Pronto, temos aqui o controle de exceções ligado. Agora aqui dentro nós vamos abrir uma conexão, né, com o banco curso, uma transação na verdade, e eu já garanto aqui o fechamento dela. Tudo que eu fizer aqui no meio fica dentro desse bloco de transação. Então, primeiro eu tenho que localizar a pessoa, né, que eu quero mandar essa mensagem. Então, pessoa, find, para na posição ID. Por que a posição ID? Porque o código dela vai vir dentro desse campo escondido chamado ID que a gente criou no formulário. Então, se foi localizada essa pessoa, se pessoa instance of pessoa, se é um objeto da classe pessoa, se não retorna um nulo, né? Se não encontrou, e acaba não entrando no if. Então, se localizou essa pessoa, eu posso coletar as informações dela. Por exemplo, eu tenho acesso ao e-mail dela, né? E é para esse e-mail que eu quero enviar a mensagem. E para enviar a mensagem é simples, mail service, ;send. O primeiro parâmetro é um vetor contendo vários e-mails de destinatários. Como eu tenho só um, mesmo assim, precisa estar dentro de um vetor ali. Vai ser um e-mail só que eu vou mandar. O segundo é o assunto, então param na posição assunto, tá? Que é um campo que é preenchido no formulário. O terceiro a mensagem, então param na posição mensagem, que é o campo, também é um campo que vem do formulário. O próximo parâmetro é o tipo da mensagem, se é texto ou HTML. Eu vou botar aqui HTML, o tipo da mensagem, né? Porque ela foi redigida num campo que é um HTML editor, então ela tem esse conteúdo. Essa linha deve despachar o e-mail. Além disso, eu vou botar uma mensagem, né, de sucesso no final, mensagem informativa, e-mail enviado com sucesso. Então, depois do e-mail ter sido enviado, vai dar essa mensagem. Se por acaso o envio de e-mail falhar, vai dar uma exceção, vai cair no bloco catch e não vai dar a mensagem informativa, né, a mensagem de envio de e-mail. Pronto, salvamos aqui, né? Então agora esse exemplo já foi sincronizado para o ambiente de testes, né? Porque ele já tinha sido publicado lá. Então com isso a gente pode testar o envio de e-mails, né? Claro que aqui esse e-mail não existe, né? Então a gente precisaria primeiro editar o cadastro do cliente para daí colocar um e-mail existente, né? Então eu vou editar esse cadastro aqui, colocar um e-mail que eu uso pouco e vamos testar se vai chegar nesse e-mail. Então, vamos aqui enviar e-mail, título, mensagem. Vamos aproveitar aqui e colocar algumas cores também, formatação, só para ver se vai chegar com essa mensagem. Enviar, então. O e-mail enviado com sucesso.
E para finalizar, abri aqui a ferramenta de cliente de e-mail, né, a ferramenta web, aliás, e está aqui a mensagem recebida, né, da maneira esperada, com a formatação, né, bem correta aqui da formatação, né, do conteúdo do e-mail. Então nós finalizamos, né, recapitulando aqui que no formulário então de consulta criamos o botão de enviar, conectado ao envia, em duas etapas então. A primeira etapa monta o diálogo e conecta, né, o botão com a segunda que envia o e-mail de fato e mostra uma mensagem de confirmação para o usuário.